Bem, pessoal, tudo bem? Olha, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre regra de Cramer, né? Então, como que a gente consegue resolver sistemas lineares utilizando a regra de Cramer, tá? Bem, tem uma classe especial de sistemas que são chamados sistemas lineares homogêneos. O que é um sistema linear homogêneo? O sistema linear homogêneo é aquele tipo de sistema que todas as equações resultam em zero, tá? Então a gente tem que aquele vetor independente, né? Ele é totalmente igual a zero. Beleza? Então são todos nulos, tá? Eu não tenho termo independente diferente de zero, tá? E aí, todas as minhas equações, então, estão dando zero. Beleza? Tá. Beleza. E aí, o que acontece? Bem, tem uma solução aí que é óbvia, né? Se todos os valores de x forem zero, então a gente tem um sistema que dá para resolver numa boa e resolve, tá? Então, para essa classe de sistemas lineares homogêneos, a gente tem um detalhe bem legal, que né? Então, para esse tipo de sistema, a gente não tem sistema impossível. Então, para sistemas lineares homogêneos, não existe, né, sistemas impossíveis, tá? Ou seja, o que é um sistema impossível? É aquele que não tem solução. Ok? Então, é um sisteminha bem tranquilo de se resolver, né? É um sistema que não tem solução. É um sistema que tem pelo menos uma solução, tá? E aí, lembrando daquele teorema de determinantes, a gente tem o seguinte: se o determinante da minha matriz A aqui for zero, né? Claro, se for uma matriz quadrada, tá? Esse sistema aqui vale para matrizes não quadradas também, tá? Mas pensando em matrizes quadradas, eu tenho um detalhe que é o seguinte: se o determinante dessa matriz for diferente de zero, eu sei então que eu vou ter um sistema possível e determinado, ou seja, um sistema que tem uma única solução, tá? E aí, do contrário, se eu tiver um sistema linear homogêneo que o meu determinante é igual a zero, eu não tenho mais aquela possibilidade de ser sem solução. Então, eu tenho o caso aqui em que eu tenho infinitas soluções. Beleza? Tá. E aí, pelo fato de ter infinitas soluções, eu tenho soluções, então, que são diferentes da solução trivial, certo? Então, esse fato de ter infinitas soluções, eu garanto que eu tenho soluções diferentes da solução trivial, que é aquele vetor zero, tá? Eu vou colocar aqui que é diferente do vetor nulo aqui, tá? Daquele vetor zero. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente tem, então, alguns problemas que a gente consegue resolver utilizando isso. Olha só. Bem, então é isso, né? A gente consegue resolver problemas aí em que a gente usa esse tipo de questão, tá? Bem, como que funcionaria isso, tá? Bem, seria mais ou menos o seguinte. Vamos pensar no exemplo que a gente até fez nos exemplos iniciais, que é calcular a equação de uma reta, tá? Então vamos lá. Bem, então um dos exemplos que a gente consegue resolver utilizando esse conhecimento é isso. Bem, como é que é a equação de uma reta, pessoal? A equação de uma reta, claro, você pode escrever ela de vários jeitos. Você pode escrever ela como y, por exemplo, igual a x,
mais b, que é o jeito mais comum de se escrever essa equação. Beleza? Bem, mas tem outros jeitos de escrever essa equação da reta, tá? Uma outra maneira de escrever a equação da reta é você escrever, por exemplo, que eu vou usar aqui, por exemplo, coeficiente, tá? Então, coeficiente 1, que multiplica y, vou até multiplicar o x primeiro. Coeficiente 1 multiplica x, mais coeficiente 2 multiplica y, mais um certo coeficiente 3, isso daqui é igual a zero. Beleza, pessoal? Perceba que aqui eu tenho uma reta também, tá? Embora aqui não esteja, o y esteja multiplicado por 1, eu consigo chegar numa coisa parecida com isso daqui também, tá? Então, a equação de uma reta é basicamente um coeficiente que multiplica x, um coeficiente que multiplica y e um coeficiente que não multiplica nada, tá? Só que, dados dois pontos, eu tenho uma reta, né? Então, a gente tinha essa informação. Então, a gente conhece que dados dois pontos, vírgula, temos uma reta. Ok? Tá. Então, vamos tentar dar dois pontos e verificar o que vai acontecer e como que eu posso utilizar essa minha segunda equação para resolver isso, tá? Bem, a primeira delas é o seguinte. Vou dar dois pontos aqui. Vou supor que eu tenho um ponto aqui, que é o ponto P1, que é o ponto, sei lá, vou colocar aqui, é o ponto 0, vou colocar ponto 02. O segundo ponto, que é o ponto P2, eu vou colocar ele como sendo 2, 0. Beleza? Então, se você desenhar aqui o gráfico, ele passa pelo ponto 0, 2, né? Então, x igual a 0, y igual a 2, e x igual a 2, y igual a 0. Então, eu tenho exatamente esses pontos aqui. Aqui está o meu ponto P1, aqui está o meu ponto P2, e a reta que passa por eles é algo mais ou menos assim, tá? Beleza? É uma reta. Bem, usando aqui a minha segunda equação, eu tenho então duas equações que eu posso construir, tá? Então eu posso construir a primeira equação, que vai ser o coeficiente 1, vezes 0, que é o primeiro x, né? Mais o coeficiente 2 vezes o valor de y, que é 2, mais C3 é igual a 0. Essa é uma das equações. A segunda equação, ela vai ser C1 vezes 2, que o valor de x é 2, mais C2 vezes 0, mais C3 igual a 0. Tá? Bem, aqui, a priori, a gente sabe que duas equações, três incógnitas, a gente não consegue encontrar muita coisa. Mas a gente tem a terceira equação, que é a própria equação da reta. Então, C2 vezes Y mais C3 igual a 0. Beleza? Então, olha só. A gente tem um sistema aqui que, bem, quem eu quero encontrar? Não é x e y. Eu quero encontrar os coeficientes da minha reta. Então, eu tenho um sistema aqui que vai ser isso daqui, ó. Quem multiplica C1? 0, 2 e x. Quem multiplica C2? 2, 0 e y. Quem multiplica C3? 1 na primeira equação, 1 na segunda e 1 na terceira. Tá? Tudo isso daqui está multiplicando C1, C2 e C3. E tudo isso daqui está dando 0, 0 e 0. Tá? Então a gente tem aqui um sistema que é homogêneo. Tá? Uma das soluções eu já sei. É C1 igual a 0, C2 igual a 0 e C3 igual a 0. Só que eu não quero a solução trivial. Como eu não quero a solução trivial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que forçar o meu determinante dos coeficientes ser 0. Tá? Então, o que eu quero aqui é que
essa minha matriz A aqui tem um determinante igual a zero. Certo? Por quê? Se ele for diferente de zero, eu só tenho uma única solução, que é a trivial, 0, 0, 0. Não estou interessado nela. Então, eu quero que esse determinante seja exatamente igual a zero. E aí, pessoal, é só calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante de A é igual. Então, eu tenho 0, 2x, 2, 0, y, 1, 1 e 1. Tá? E aí a gente vai calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, vou calcular pelo aquele jeito clássico. 0, 2x, 2, 0, y, tá? Vou começar a calcular aqui o determinante, então eu tenho determinante de A igual. Então eu tenho essa minha primeira diagonal vai dar 0. Essa minha segunda diagonal vai dar mais 2x. Essa minha terceira diagonal vai dar mais 2y, tá? Então, 2x mais 2y. Então eu tenho aqui já minhas 3 diagonais. Agora, pensando no meu azul aqui, eu tenho, posso olhar para cá ou para o outro lado, né? 0x, então 0, 0 aqui y, e eu tenho 2 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4. Beleza. Bem, então olha só a equação que eu tenho. Determinante de A, que vale 0, tá? Então lembrando, toda essa soma aqui tem que dar 0. Então já vou esquecer o determinante de A aqui. Bem, resultado, 2x mais 2y, aqui eu vou ter menos 4, igual a 0. Ou seja, eu posso até dividir por 2 aqui, tá? Que não tem problema. Então eu tenho x mais y menos 2 igual a 0. Ah, professor, quero no formato que eu tinha já antigamente. Então eu quero y igual, passando tudo para o outro lado, eu vou ter menos x mais 2, que é exatamente a nossa equação aqui da nossa reta. Beleza, pessoal? Perceba então que somente se x mais y menos 2 for igual a 0, esse determinante de A é igual a 0. Então, esse cara aqui só pode ser a nossa equação da reta, tá? Quem é C1, quem é C2 e quem é C3? Bem, eu poderia dizer que C1 vale 2, C2 vale 2 e C3 vale menos 4, tá? E aí, como é igual a 0, você pode simplificar, né? Então, você pode ter o C1 igual a 1, o C2 igual a 1 e o C3 igual a menos 2. Ok? Então, a gente pode ter o nosso C3 aí igual a menos 2, tá? Ficou bem justo aqui. Espera. Então, eu tenho C1, C2 e C3 igual, inicialmente, a 2, 2 e menos 4, tá? Mas, por conta da simplificação, para deixar essa equação da reta é a mesma equação da reta de cima, eu posso, então, considerar 1, 1 e menos 2. Perfeito, pessoal. Então, veja, a gente conseguiu, então, um sistema em que a gente consegue isso, tá? Isso aqui, para vários problemas geométricos, a gente consegue resolver desse jeito, tá? Para vários problemas de engenharia também, a gente consegue resolver aí. Beleza, pessoal? Então, mais uma coisa em que a gente consegue usar determinantes para obter informações importantes aí. Ok? Até a próxima.